Opa, tudo bem com vocês, pessoal? Hoje vamos falar um pouco sobre o gerenciamento de memória do Windows. Vejo muita gente falando por aí para usar limpadores de memória RAM e essas coisas, que deixa o computador mais rápido, que otimiza o Windows. E o otimizador da Microsoft que limpa a memória RAM. Bom, a gente tem que entender primeiro como é que é o gerenciamento do Windows em questão da memória RAM, do kernel dele, entendeu? O sistema em geral. Eu vou usar aqui nesse vídeo documentação oficial da Microsoft, tá? Para mostrar para vocês o que ela explica sobre essa questão. E eu também já fiz um vídeo no canal sobre qual o motivo de você realmente usar esses programas na hora certa, no momento certo, quando acontece um certo bug no sistema operacional. Mas somente nessas situações que eu até mesmo relatei sobre esse bug. E eu vou falar aqui novamente. Então, eu vou te mostrar que você deve evitar esse tipo de programa se não tiver um certo bug no sistema. Vamos aqui. E não se esquece aí de dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos que eu lançar aqui no canal. Também te convido a entrar no canal do Telegram, porque o YouTube não te notifica dos próximos vídeos. E eu vou enviar o link do vídeo para você assistir lá no canal do Telegram. Se você quiser e puder, pode doar um Pix para o canal, que vai ser muito, mas muito gratuito. A chave Pix está aí na descrição do vídeo também. Então, vamos para o vídeo aqui agora. Eu estou aqui na página oficial da Microsoft de documentação de aprendizagem, ok? Estou aqui na página de gerenciador de memória do modo kernel do Windows, tá? Eu vou explicar para vocês cada trecho aqui, para vocês que não têm conhecimento sobre. O componente gerenciador de memória do kernel do Windows gerencia a memória física, ou seja, é uma memória que você tem instalado no seu Windows, ok? Do sistema operacional. Isso depende do seu hardware, se você tem 2, 4, 8, 16, 32, etc. Essa memória está principalmente na forma de memória de acesso aleatório, RAM. Tá? O gerenciador de memória gerencia a memória executando as seguintes tarefas principais: gerenciamento, a alocação e a desalocação da memória virtual e dinamicamente. Ou seja, a memória virtual é uma memória extra que você tem no Windows, ele é alocado em um único arquivo e esse tamanho ele pode ser alterado por o usuário final, mas automaticamente o Windows próprio predefine isso, e isso está como padrão. Essa memória ele não só serve para fazer trocas com a sua memória física instalada, mas também para alguns processos internos do sistema. E ele nunca deve ser desabilitada a memória virtual. Você pode também expandi-la se assim quiser e se for do seu feito. Bom, suporte ao conceito de arquivos mapeados em memória. Ou seja, essa questão de mapeados é que tem a questão dos endereços de memória na sua memória RAM, na verdade. Na sua memória RAM, eles têm os endereços onde eles são diretamente alocados lá nesse endereço de memória RAM que a memória é compartilhada e cópia na gravação. Só que esses endereços de memória RAM, eles são únicos, tá? Eles são únicos e quando não há memória suficiente para executar um certo programa, o que o Windows faz? Ele pega alguns serviços, programas que estão ali na memória e que não estão sendo tão utilizados assim, não tem um nível de prioridade alta e move diretamente para o arquivo de paginação. A troca entre os dois. O Windows ele gerencia muito bem a memória RAM, ok? Aqui ele fala mais alguma coisa sobre a questão da rotina que fornece na interface direta para o gerenciador de memória RAM, etc. Ok? Pode conferir aqui também. E vamos aqui agora no gerenciamento de memória para drives do Windows. A questão agora de drivers. Os drivers de modo kernel alocam memória para fins como armazenamento de dados internos, armazenamento de dados em buffer durante a operação de IS e compartilhar memória com outros componentes do modo kernel e do modo usuário.
os desenvolvedores de drivers devem entender o gerenciamento de memória do Windows para que eles possam usar a memória alocada de forma correta e eficiente. Ou seja, os desenvolvedores do drivers, eles devem saber como utilizar a memória de forma correta nos seus drivers para deixar o processo muito mais ágil. A memória RAM, ela pode ser o componente do seu computador mais rápido. Por exemplo, a memória RAM DDR3 de 1600 MHz, ele é superior a um SSD SATA 3 em uma entrada SATA 3, ok? Que chega até 500 MB de leitura e escrita. A memória RAM ela é até 3 vezes mais rápida do que um SSD dessa DDR3 1600 MHz, ok? O Windows, e é por isso que deve-se usar a memória RAM de forma eficiente para ficar tudo de uma forma mais rápida, ok? Ser executado de uma forma mais rápida. A memória RAM é a memória não volátil, ou seja, os dados que quando você desliga o computador, eles não ficam salvos, eles são automaticamente descarregados e deletados, ok? E a memória RAM é rápida, muito rápida mesmo. É como se fosse um, um caça hipersônico, vamos dizer. O Windows gerencia a memória virtual e física e divide a memória em espaços de endereço, como eu falei, separados do usuário e do sistema. Um driver pode especificar se a memória alocada dá suporte a recursos como paginação de demanda, se aquela paginação que ele faz, ele pode ser agendado para aquela determinada função, o cache de dados que ele armazena e execução de instruções. Isso é questão de tecnologia. O gerenciamento de memória e os componentes kernel que executa as operações de gerenciamento de memória do Windows. Tá? O gerenciador de memória implementa várias rotinas de suporte no modo kernel que os drivers chamam para alocar e gerenciar a memória. Os recursos de gerenciamento de memória dos drives do kernel são diferentes dos aplicativos de modo usuário. Então aqui já é uma diferença, uma questão de prioridade, tá? E de permissões. É por isso que vocês devem evitar limpadores de memória RAM, ok? Tem essa questão também de drivers, não impacta tanto, mas é mais que a questão de programas. A memória deve ser usada de forma inteligente e não de forma econômica, tá? Sobre o gerenciamento de memória. Cada processo no Windows de 32 bits tem seu próprio espaço de memória de endereço virtual, que permite até 4 terabytes de memória. Cada processo no Windows de 64 bits tem espaço de endereço virtual de 8 terabytes. É uma diferença gigantesca de um Windows 32 bits para um de 64 bits. Isso depende da arquitetura do seu processador, ok? E isso está também agregado à placa mãe. Todos os threads de um processo podem acessar seu endereço de espaço virtual. Processos, subprocessos, que aquele processo cria uma árvore de processos, ok? Como se fosse uma árvore genealógica, mas é uma árvore de processos. No entanto, os threads não podem acessar a memória que pertence a outro endereço. Ele é protegido. Um outro thread não pode acessar um endereço de memória que pertence a outro processo. Isso é por questão de proteção, que protege de um processo de ser corrompido por outro processo. É por isso que, primeiramente, o Windows ele move aquele processo que está naquele endereço virtual o arquivo de paginação para dar lugar para outro processo. Assim você pode executar múltiplos programas no seu computador, graças a isso. Então vocês devem sim evitar esses limpadores de memória RAM, porque se limpar praticamente todos os endereços alocados e o Windows ser forçado a mover tudo para arquivo de paginação, vai ficar tudo mais lento, ok? Eu espero que esse vídeo tenha agregado conhecimento para você hoje e nos vemos no próximo vídeo. Fui!